Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui de novo. Hoje o bate-papo vai ser bem legal. A gente tem hoje como convidado o nosso colega terapeuta Wagner Faustino. Vocês vão ver, ele é muito massa. O cara entende muito mesmo. Bem-vindo, Assis, bem-vindo, o Wagner, que já está aqui esperando. Já te chamo já, meu amigo. Boa noite, Assis. Então, gostaria de me apresentar. Eu sou Renata Urzeda, terapeuta transformacional. E hoje, claro, mais um papo transformacional com vocês. Como eu falei, hoje vai ter o Wagner Faustino, né? O nosso parceiro de missão do Instituto Romani. Ele vai apresentar um pouquinho mais dele para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o dar e receber na visão sistêmica. O que é isso? O que é visão sistêmica? O que tem a ver o dar e receber? Como é que você anda administrando a sua vida? Como é que está o equilíbrio da sua vida? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá bom? E eu vou convidar agora o Wagner para ele já entrar e já poder falar um pouquinho com a gente. Já te chamei, Wagner. Quando você quiser, entra. E Oi, aí, Renata, tudo bem? tudo bem? Queria te agradecer por ter aceito o convite. Gratidão. Eu sou uma admiradora do teu trabalho, como terapeuta, como pessoa, Obrigado, Renata. e achei, de verdade, me senti honrada de você ter aceitado participar desse convite. Tá bom? É um prazer estar aqui com você sempre, Renata. Você me convidou aqui, isso não é um chamado, isso é uma ordem. Como é que estão as Ótimo. coisas por aí? Tudo bem? Tá bem, acabei de chegar de Genebra, foi meio corrido e eu tava com medo de perder o trem, mas deu certo. Tudo em É. cima. Mamãe tá bem? Vamos. Tá bem, graças a Deus tá Que bem. bom, que bom. Ela tá aí, né? Ela voltou, ela tá Ela aí. já voltou pro Brasil já, né? Já tem um tempinho já, ela tá aí. Ela tem que dar Mas um é pulo aqui em isso. Brasília, esperando ela por aqui. É. A gente tem que marcar. Depois eu falo com você no privado pra gente marcar alguma coisinha. E é Combinado. isso, Wagner. Então se apresenta pro pessoal, fala pro pessoal quem é o Wagner Faustino. Ô, Renato, o Wagner Faustino é um terapeuta sistêmico. É um terapeuta sistêmico. A gente participa junto do movimento transformacional, nossa vida é sempre transformacional. Então, eu me intitulo hoje como um terapeuta sistêmico, em que a gente ajuda as pessoas saindo um pouco do só da pessoa, entendendo todo o contexto em que ela vive, todo o sistema em que ela vive. Isso faz a diferença para a pessoa, porque nós somos seres sociáveis, a gente não é excluído do mundo, né? A gente está o tempo inteiro convivendo com pessoas, né? E essas relações é que trazem para a gente nossas crenças, aquilo que a gente passa a acreditar do mundo, aquilo que a gente quer viver, é aquilo que irrita, é aquilo que alegra a nossa vida, são as nossas relações, é como a gente se socializa, né? Então, hoje eu sou um terapeuta sistêmico, que ajuda as pessoas por meio de terapias, né? A, a, a se encontrarem com o seu contexto, com o seu meio social, especialmente entendendo o seu sistema, especialmente familiar, né? E é assim que a gente tem ajudado as pessoas. E também um mentor, né? Mentor para terapeutas, pessoas que estão aí no mundo da terapia, mas ainda não conseguiram, estão ali patinando de alguma forma, e a gente consegue ajudar essas pessoas também aqui, com o trabalho que a gente realiza, né? Eu tenho uma amiga que tá fazendo, fez uma formação recentemente também, e é terapeuta. Hum. E aí eu entrei em contato com ela, falei, quero fazer terapia com você. E ela ficou assim, nossa, Rê, você, eu sei, eu. Falei, é uma forma de te honrar. E eu acho que um bom terapeuta, ele sempre faz terapeuta com outros.
terapeutas, né? Com outros mentores. A gente sempre tem uma inspiração, até porque quando a gente está vivendo aquilo, a gente não tem tanta clareza de quem está de fora, porque tá o sentimento ali, tá a emoção, né? E aí justamente aqui entra, né, o profissionalismo do terapeuta para ele ver o contexto inteiro, né? E às vezes a gente fala o que o paciente não quer ouvir, porque, né, sempre a culpa é do outro, nunca é da gente, mas ela ficou assim, surpreendida, né, pelo fato de eu querer fazer terapia com ela. E eu amei a terapia dela, amei. E falei para ela, não, vou continuar fazendo terapia com você. Renata, eu me formei primeiro, fiz a formação. Aliás, a minha graduação original foi lá em 1995, eu já estou com quase 48 anos. Foi em 1995 na área de tecnologia da informação. Naquela época, TI era o que havia, né? Se a gente entendesse que o mundo ia virar isso. Eu me formei em 95. E depois eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas e em educação e saúde mental, fiz curso de psicanálise, formação em constelações familiares, formação em hipnoterapia. Então eu juntei tudo isso. Oi, O fala. Rodrigo tá aqui, ó. Faz tempo, Não, hein? ó, o Rodrigo eu vou te falar, viu, Rodrigo, eu Rodrigo? vou te convidar para você vir também pro Papo Transformacional comigo, pode esperar. Rodrigo é um cara sensacional. Não paga, mora no meu coração, não paga nem IPTU, esse cara. Mas vamos lá. E aí, Renato, esse negócio de terapia, de você ter uma espécie de até supervisão, porque a gente é humano, né? As pessoas precisam entender que o terapeuta também é humano. Exato. Eles têm uma falsa impressão de que a gente não tem problema e quando a gente lida muito bem com ele sozinho. E é muito importante entender, Renata, que eu já falei, nós somos seres sociais, são as relações que trazem para a gente o nosso bem-estar, são as relações que fazem com que a gente crie novas percepções de mundo, sabe? Não dá para você se isolar, talvez se você se isolar numa montanha, talvez você viva lá, mas você é um caso de exceção. Mas a maioria das pessoas, elas encontram a realização exatamente na socialização. E quando você traz isso para ajudar outras pessoas, aí a mágica acontece, aí a transformação acontece. Por isso que é tão importante isso que você falou, de fazer terapias e honrar as pessoas que estão ali fazendo, porque a gente precisa mesmo. A fala, ela é curativa, né? A fala, quando você coloca para fora todos aqueles sentimentos, todas as emoções, e você consegue conversar com alguém que, primeiro, não te julga, segundo, está ali para te ouvir. Então, às vezes, você falou assim, às vezes a gente fala coisas que não quer ouvir, e o grande barato é quando você fala coisas que nem você sabe sobre você mesmo. Né? Esse é o grande desafio do bom terapeuta, é fazer com que a pessoa reconheça em si aquilo que ela acha que é dos outros, né? Na maior parte das vezes as pessoas acreditam que tudo está no outro, que o outro é que não faz, que o outro é que está te causando algumas coisas e ele não percebe e não entende o eu, né? Quando ele passa a entender o eu, aí isso se transforma de uma maneira fantástica. Aliás, eu acho que é a virada de chave. Quando você entende que você é o responsável por aquilo que você vive, né? Você não é responsável pelos fatos em si, mas as interpretações e a consequência daquilo que você quer para aquele fato é 100% seu, né? Ó, tá entrando uma turma boa aí, a Valesca também tá por aí, o Assis já Ah, tá, todos os mentores também, né? Renatinha também é do Transformacional, né? Do movimento, né? Tem muita Maravilhosa, gente, o movimento é fantástico, né? O movimento é maravilhosa. fantástico. Wagner, eu preparei aqui uma perguntinha para você. Queria que você compartilhasse com o pessoal. Sabemos que a sistêmica aborda a lei do equilíbrio, do dar e receber, que é o nosso tema de hoje, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa abordagem. Como funciona esse dar e receber, essa lei do É equilíbrio? na verdade, assim, quando a gente fala, isso vem um pouco das constelações familiares. Mas é importante desmistificar um pouco também a constelação familiar do ponto, não sei se as pessoas conhecem, mas Bert Hellinger foi o cara que idealizou tudo isso. Mas ele idealizou de que forma? As leis sistêmicas, elas já acontecem no mundo. Né? É como você dizer que Newton inventou a física, né? A gravidade. E não é. Ela está aí. Ela simplesmente acontece. Quer você goste, quer você não goste, quer você queira, quer você não queira, ela está aí. Vai acontecer independentemente do que você está Acredite ou pensando. não? Acredite ou não, você não é obrigado a acreditar, elas vão acontecer. É importante destacar que o Hellinger, ele, como qualquer um de nós,
E como Freud foi um precursor de muitas coisas, o Hellinger ele foi trazendo aquilo que ele experienciou como verdade para o contexto dele. E Uhum. isso vem sofrendo transformações. É natural que, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo coisas até que o Bert inicialmente dizia, e durante o processo até o falecimento dele, durante o processo da criação das constelações familiares, ele foi mudando a forma de fazer terapia por meio de constelação familiar, né? E aí ele traz para a gente 3 leis básicas aqui sistêmicas, né? De como funciona o universo, especialmente dos relacionamentos. Então você tem a lei do pertencimento, você tem a do equilíbrio entre o dar e receber, que é o que a gente vai falar hoje, e você tem a hierarquia. E não dá para simplesmente destacar uma dessas, né? É como você falar assim, eu vou fazer uma dieta, mas ó, eu não vou comer arroz, mas o pão eu vou comer. Não, tudo faz parte do mesmo pacote. É um estilo de vida, é como você decide viver. É como você escolhe viver. E aí, o dar e receber, ele transpassa um pouco aquilo que a gente entende só de, se você me dá 10, eu dou 10. Ele entende como a gente se relaciona, como eu vibro em relação a Renata, sabe? Eu posso estar aqui com você dando o meu melhor e você dando o seu melhor. Às vezes esse melhor, Renata, e isso é fantástico. O pessoal tá enchendo, pera 2 minutinhos, Zac. O pessoal tá enchendo de coraçãozinho, o pessoal tá adorando o papo. É isso aí, gente. É isso, Taca não, o enche de dedo, coração. compartilha. Vamos honrar o Wagner aí nessa live. Vamos honrar a Renata, vamos honrar eles que estão escutando, porque é Todos, né? outra coisa. Então, a gente está falando do dar e receber, e olha só que barato isso. Vou dar o primeiro exemplo agora do dar e receber. Nós estamos aqui, Renata, dando, doando. E qual é a forma que eles têm de receber isso e equilibrar essa relação? É enchendo de coraçãozinho, é apertar no aviãozinho, é chamar mais gente, porque isso vai encher o nosso coração de amor, igual a gente está tentando trazer para eles esse conteúdo. Então, o dar e receber funciona dessa forma. É como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com o mundo, como você se relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com o seu trabalho. Entende? Muita gente fala assim, Renata, eu tenho um salário enorme, mas nunca sobra dinheiro, está sempre faltando. Já ouviu falar isso? Isso é uma relação de equilíbrio entre o dar e receber. Se as pessoas aqui entenderem o que eu vou falar hoje, a partir do próximo mês o salário vai sobrar. Isso é louco. É. Isso é louco. Porque você fala assim, nossa, mas eu vou ganhar aumento. Não, você não vai ganhar aumento. Você vai entender como é que isso funciona. E se você aplicar, e se você praticar, Renata, é impossível não dar certo. É como você querer pular e não subir, e não cair, querer subir. Certo? A gravidade vai jogar você para baixo. Então, a lei sistêmica do dar e receber, ele fala exatamente dessas relações, que devem ser equilibradas. Sempre deve ser equilibrada entre o dar e receber. Quem dá demais e recebe de menos, Renata, ele de alguma forma, ele reage sistemicamente de forma inconsciente. Olha que louco. Você já tentou ajudar alguém que o cara ficou com raiva de você? Para quem está aí hoje nessa live, já tentou É, ajudar alguém que a pessoa ficou com raiva? né? Né? E Até nós, justamente no início, quando a gente faz a terapia, né, a gente quer gritar pro mundo, né? Quando cai o tijolão da consciência, o que que a gente faz? Você quer gritar no mundo, né? Vamos, vamos, bora, acorda. Aí você fica o cara chato, né? A menina chata, que agora, ai, fulano agora é cheio da razão, agora só ela sabe. só ela Até sabe que a tudo. gente entende E que não é precisa assim. regular isso. Mas além disso ainda. Eu saber, Renata, por exemplo, assim, vou dar um exemplo só para as pessoas, para deixar mais claro isso. Eu sei, Renata, que você está sem grana. Está sem grana total, está faltando comida na sua casa. Eu posso chegar na sua casa com um saco de arroz. Na hora você vai me agradecer, mas seu coração vai apertar. Por quê? Sentir vergonha. Não só a vergonha, você não me pediu aquela ajuda. É. Percebe que você não me pediu aquela ajuda? Eu estou me metendo no seu sistema e estou enfraquecendo o seu sistema. Você pode trazer desde o que a minha filha vai pensar que eu sou, recebendo comida de alguém. Ela vai pensar que eu sou fraca, que eu não dou conta de sustentar. O que eu vou criar na cabeça da minha filha? Você pode pensar desde isso, que é sempre um sentimento básico, até de que o Wagner está pensando que ele é. Ele está pensando que ele é melhor do que eu? Ele está pensando que vir aqui me dar um saco de arroz vai me deixar refém dele pro resto da vida? Eu não sei o que você vai pensar. Mas o fato é que você não me pediu isso.
Aí a gente entra nas ordens da ajuda, que também a gente, se for falar das ordens da ajuda, dá uma outra live aqui. Mas como é que funciona isso, Renato? As relações, elas devem ser sempre equilibradas. Eu posso levar esse saco de arroz para você? Posso. Mas eu tenho que sentir que, de alguma forma, você está equilibrando essa relação. Em algum momento, você não pode, você tem que equilibrar isso, porque senão você se sente devedora de forma inconsciente, Renato. Olha que louco. É capaz que se eu te desse saco de arroz, você nunca mais me convide para uma festa na sua casa. Percebe? E você não sabe por quê. Porque para você está devedora, sabe? Isso é muito louco, porque as relações elas são todas equilibradas. Esse é o princípio do dar e receber. Eu não sei assim tudo que você vai falar aí, mas esse é o princípio do dar e receber. É manter o equilíbrio das relações, é manter o equilíbrio do amor que eu dou para a Renata e do amor que eu recebo da Renata. Por que casais, comumente, quando tem um que ama mais do que o outro, comumente não consegue se acertar? Comumente tem um que está sofrendo, para um está muito bom o casamento e para o outro é um sofrimento. Aí todo mundo que olha de fora fala, nossa, mas eles parecem assim, um casal perfeito. E você não sabe a dor do outro. Quando você recebe em clínica a pessoa que está dando demais, olha que louco, quem dá demais, ou quem recebe demais, ele chega aqui e relata que ele não suporta o cônjuge. Que ele não suporta o cônjuge. Mas o que ele faz? Não sei o que ele faz. Pelo contrário, ele me ama até demais. E eu não sei por que eu não suporto. Por quê? Porque ele não consegue devolver na mesma proporção do que ele recebe. E dar e receber tem a ver muito com isso, com o equilíbrio entre o que você dá e aquilo que você recebe. Eu tenho um monte de exemplo para te dar do nosso dia a dia aqui. Tá? Se a gente for falar disso, assim, um monte de exemplo de coisas que acontecem no seu dia a dia que você não sabe por que simplesmente acontece. Simplesmente porque você deixa desequilibrar o dar e receber. Né? E isso funciona muito. Quando você pega qualquer pessoa, seja lá na plataforma, seja alguém que se doa, normalmente essa pessoa ela tem problemas de relacionamento muito sério com todas as pessoas, com todas ou com a maioria delas, que ela ajuda, né? Aí a pessoa Necessidade de fala, se sentir aprovada, né? Necessidade de se sentir amada. E a frasinha do também, dar e receber é aquela famosa frasezinha, né? Você sabe qual travou. é? A do Você dar e sabe qual receber? é? Ah, posso saber, eu não tô lembrando assim, eu A não gente peguei nessa. ajuda quem quer ser ajudado. Ah, gente, essa é um dos é a primeira lei da ordem da ajuda, né? O dar e receber, ela está muito conectada com as ordens da ajuda. Quando a gente vai falar de ordens da ajuda, a gente fala só ajuda quem tá. Pode falar, Renata. Levantou o dedinho. A Lucelma tem uma pergunta. E como equilibrar? Joia, Luciano, como que equilibra? Ó, dá para ver minha mãozinha aqui, não dá? Ó, Tá. a relação de pessoas de mesmo nível, por que eu falo de pessoas de mesmo nível? Mais rica e mais pobre? Não. Pessoas que estão no mesmo degrau da hierarquia, por isso que existe o hierarquia, né? Eu vou falar, Ilana, das ordens da ajuda, eu vou te falar aqui Ah, também. eu, né? Tá bom. Pode ficar tranquilo. Olha só, então você está aqui, tá? Quem são essas pessoas? Eu e a Renata, eu e o meu amigo, eu e o meu cônjuge, eu e minha filha? Não, aí é uma relação diferente. Eu estou num nível, de um degrau acima do dela. Eu e meu pai? Não, meu pai está no nível acima do meu. Então, como é que funciona para equilibrar? Né? Estou aqui, estou convivendo com a Renata e a gente está falando aqui, nossa live. E eu estou falando muito, só para você entender, eu vou dar o exemplo da gente aqui. Se eu não deixar a Renata falar na mesma proporção, ainda que fale assim, nossa, o Wagner estava sendo entrevistado, é a tendência, mas se eu não deixar a Renata falar, pode ser que no final a Renata fale assim, não gostei, não falei nada, o Wagner não deixou. E a gente está aqui trocando experiências, e é isso que é equilíbrio. Como equilibrar, Renata? Como equilibrar? Quando você, por exemplo, dá muito amor, você tem que diminuir. Isso é louco. Isso é louco. Você que tem um cônjuge que eventualmente está desequilibrado, se você acha que ou ela ama demais ou ele ama demais, é preciso que quem ama demais ou aumente, quem ama de menos ou aumente esse amor, ou quem ama demais diminua isso. Ah, mas dá para diminuir amor? Dá para diminuir a forma como você entrega esse amor. Olha que louco. Olha que louco, né? Exemplo, se você é uma pessoa que todos os dias prepara um almoço para essa pessoa,
e você se sente completa, porque todos os dias ele, sei lá, ele arruma a cama, vamos dizer assim, está equilibrado, porque ele está dando alguma coisa e você está dando alguma coisa. Dá pra Mas se a ver. Renata, mas se a Renata que vai lá, faz aquele almoço delicioso, com todo amor, arruma a cama com todo amor, e essa pessoa aqui, ela só recebe, ela não faz nada por isso, e nada, Renata, significa assim, o que você sente que ele faz. Às vezes não é devolvido na mesma moeda. Não é porque você Uhum. fez almoço que ele vai fazer a janta. Mas você Uhum. pode fazer almoço e ele ser o provedor financeiro da casa, por exemplo. Se ele está provendo a casa e você está cuidando da casa, está equilibrado. Ou se ela está provendo a casa financeiramente e ele está cuidando dos filhos, está equilibrado. Se você sentir que isso equilibra. Mas se você, isso pode servir para mim e não servir para você. Olha que louco. É, Entende? porque para Ah, você, você pode encontrar o equilíbrio, para mim eu posso encontrar um desconforto. total, Ou não tem regra, não tem regra nesse sentido o que é certo e o que é errado. Tem o que você percebe como. E é por isso que na relação de iguais, né, do mesmo nível, o diálogo é fundamental. É preciso deixar claro aquilo que você deseja, né? Quando você entrega muito amor, Renata, e assim, aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu fui traído pelo meu marido, como é que eu faço? Ou eu fui traído pela minha esposa, como é que eu faço? Eu devolvo na mesma moeda? Não. Você tem que fazer algo. Olha que nossa, isso vai dar comentário. Vamos lá. Você tem que fazer algo, Renata, pronto. que deixe ele tão desconfortável quanto a traição dele. Olha que louco. Você tem que fazer algo que te deixe tão desconfortável quanto a traição dele. Ah, eu tenho que trair também? Não sei. Estou te dizendo que você tem que fazer algo que deixe ele tão desconfortável quanto você se sentir desconfortável. Por quê? Porque os dois vão equilibrar isso. Fala, Renata. Eu vou te dar um exemplo bobo também. Meu marido fuma e eu odeio cheiro de cigarro. E aí eu falava pra ele, eu falava, olha, não gosto desse cheiro, não dá, não, não consigo, não consigo. Aí, e ele, mas você me conheceu assim. Eu falei, tá, mas tá, agora a gente tá convivendo, né? Tá forte, então não dá. Você faz-me o favor de, quando você fumar, não vir direto pra perto de mim porque me incomoda. Aí eu virei pra ele e falei assim, você iria gostar se eu chegasse perto de você fedendo álcool? Aí ele parou assim, olhou, falou, não. Falei, é a mesma coisa, só muda o vício. E olha, que você não precisou Ele parou e falou, realizar. ele falou, parou, falou, você tem razão. E aí, desde então, ele faz atenção sobre o cheiro do cigarro, sobre o cigarro em si, entendeu? Percebe que você não precisou chegar do lado dele com cheiro de álcool. Você só É. fez ele perceber o sentimento, que seria se você eventualmente chegasse com cheiro de álcool perto dele. Você não precisou fazer algo, mas você deixou ele numa situação tão desconfortável quanto a que você sente. Você equilibrou, né? Ah, mas ele me ama demais. O que eu faço? Eu tenho que subir esse meu amor. Eu tenho que subir. Como que eu faço? Mesmo que me desagrade, aí é a sua percepção disso aí, né? O quanto você está disposta a se doar para manter essa relação equilibrada, né? Se ama demais, às vezes é preciso dizer, olha, eu não quero que você faça o almoço todas as vezes, porque eu não vou conseguir te devolver isso com o mesmo amor que você está me entregando. Não vou conseguir não porque eu não quero, porque não faz parte de mim. Isso Renata, assim, parece assim, nossa, mas isso ia ser muito frio. Não se trata de frieza, se trata de clareza. Eu te falei, é um Entrar na estilo de essência, vida. né? Pessoas que vivem em dieta, Renata, você sabe por que elas normalmente desistem? Por quê? Porque elas pensam que estão fazendo dieta. O dia que elas entenderem que a dieta delas é um estilo de vida, elas nunca mais param de fazer. Elas podem querer trocar de estilo de vida. A partir de hoje não quero mais ter o corpo assim magro, ou desistir de dieta para engordar, não importa. O dia que ela entender que não é uma dieta, mas um estilo de vida, ela passa a viver aquilo. Por exemplo, você tem um estilo de vida de se machucar com estilete? Não, então você não faz, certo? Você Não. entende que passar o estilete no seu braço vai te cortar. Então você não tem É. um estilo de vida, você não faz isso. Mas você é capaz de comer talvez 2 hambúrgueres assim, se você for fanática por hambúrguer, vamos pensar.
Você come e pensa assim, ah, não, mas por quê? Porque isso não é visível. Tudo que não é visível, né, Renato, nós somos terapeutas, aquilo que não é visível demora mais para a pessoa só. O corpo é a última instância, Renata, do sintoma de que você já está doente. Então, você só vai perceber que você precisa mudar o seu estilo de vida, de se alimentar, quando seu corpo estiver de uma forma que você se olha e você passa a não se interessar mais pelo seu próprio corpo. E não interessa o estilo do corpo que você está, se gordinho, magrinho, se em forma, não importa. O dia que você se olhar no espelho e falar assim, nossa, isso não é o que eu quero para mim, você atingiu o ponto necessário para gerar um equilíbrio com você mesmo, de relação interpessoal, ou intrapessoal, melhor, do que você precisa fazer para resolver aquela questão que atinge você. E essa Eu clareza falo que eu que trago nas minhas terapias. com o corpo não tem barganha, né? Você falou que é o último estágio e é mesmo, né? Com ele não tem como você passar grosso, né? Você, quando atinge o corpo, que seja nas dores, ou que seja como você explicou, o visível, aí a pessoa tende, né? É, A tomar é atitude. o corpo é um dos Tende. seus, é um dos seus maiores aliados para te dizer que você está em perigo. Percebe? Seu corpo ele é o primeiro a dizer que você está em perigo. Por exemplo, se você se perceber, para quem já teve medo de altura, assim como eu já tive muito forte, o meu corpo me dá sinal de que ó, não vai lá porque vai ficar ruim para você. Então o seu corpo é seu aliado. Aí você começa a não respirar direito, você começa a ter dificuldade para subir a escada, você começa a perceber que o seu corpo já não responde aos seus estímulos, ele é o primeiro a te avisar, ó, você está em risco. Só que, se você bater o dedinho, Renata, agora, quando você terminar essa, você bater o dedinho na mesa lá, provavelmente você vai ao médico para ele arrancar sua unha para resolver logo esse problema. Mas, se você estiver adoecendo mentalmente, se você tiver com problema nas suas relações, a gente vai voltar para o dar e receber. Se você tiver com problema nas suas relações, se você tiver engordando, mas isso, cara, isso aí eu posso ver depois, isso não é algo que vai me matar, não a curto prazo, né? Então você começa a procrastinar para ter soluções nessas coisas. E como é que você resolve isso? Mantendo o equilíbrio, Renata, entre o dar e o receber. Se você está dando para o seu corpo algo que você não quer que ele se transforme, ele vai te devolver algo, vai se transformar em algo que você não quer também. Isso é muito louco. Quando você vai estudar, o que você está dando para você mesmo para você receber aquele benefício? Entende? Ah, mas eu quero falar, vai dar e receber entre relações. Então vamos voltar para as relações. Renata, quando se trata de outro ser humano, por nós sermos únicos, eu não tenho domínio sobre ele. Eu tenho domínio sobre mim. Eu tenho domínio sobre o que eu falo para você, não sobre o que você fala para mim. Mas eu tenho domínio de como eu recebo o que você fala para mim. Percebe? Então, se você me xingar, provavelmente eu posso tentar equilibrar isso de uma maneira xingando também. Eu vou equilibrar, vou. Só que aí vem o pulo do gato de como equilibrar. Amor, a gente passa um pouquinho do que a gente recebeu. Porque esse aqui vai ficar devendo, aí ele passa um pouquinho. Aí esse aqui fica devendo, aí ele passa um pouquinho. O amor, ó, vai crescendo. É. Né? A parte que não é boa, como você falou, você devolve um pouquinho menos, igual você fez. Ele chega com cheiro de cigarro. Você falou, eu vou chegar com cheiro de álcool. Foi um pouquinho menos. O que ele fez? Ele, opa, então beleza, não chego aqui. Mas aí a Renata fala assim, olha, mesmo você fumando só no escritório, você está chegando com cheiro de cigarro. Então, se isso acontecer, eu vou passar a não tomar banho mais pra gente dormir. Entendeu? Aí ele vai, Perfeito. opa. Entendeu? Aí você vai criando um pouquinho menos, né? Porque se você for radical na raiva, aí isso tende a ter Conflituar. um final, a um final conflituoso. Então, essa é a relação entre dar e receber para quem está do mesmo nível dentro do degrau, né? Aí esqueci o nome dela, perguntou Lucelma. sobre Não, a Lucelma. a Elânia. Ela perguntou sobre as ordens da ajuda. O que Uhum. são ordens da ajuda? São entendimentos que a gente tem, Renata, para quando a gente quiser ajudar alguém, para que esse alguém não fique mais fraco com a nossa ajuda. Olha que louco. Aí você fala, mas como é que alguém vai ficar mais fraco se eu ajudar? Você é uma que, se sua mãe até hoje te ajudasse, você seria mais fraca.
Pensa se ela nunca tivesse soltado a sua mão, você agora, com 17 anos, que eu acho que é o que você tem, alguém segurando na sua mão assim, ó, Gentil. para que você, para que você pudesse andar. Em É, algum momento ela te soltou. Em algum momento ela teve que suportar a dor de te ver bater o bumbum no chão, para que você pudesse andar sozinho. Eventualmente você bateu a cabeça, eventualmente você caiu de um lugar mais alto, mas isso faz parte do seu aprendizado, da sua musculatura. Eu chamo de criar musculatura, até musculatura emocional, né? Quando os pais, e são os nossos primeiros contatos comumente, eles começam a passar aquilo que eles acreditam, eles começam a criar essas coisas na gente, as nossas crenças, as nossas formas de enxergar o mundo. E se ele é um super protetor a ponto de não deixar que você descubra, você se enfraquece. Então as ordens da ajuda tratam disso. Primeiro você ajuda quem quer ser ajudado. Você percebe que criança não quer ser ajudada? Tenta, eu tenho uma filha de 3 anos, tento eu descer ela da cadeira. Ela sobe de novo e fala, não, eu sei descer sozinho. Ela sobe de novo para ela descer sozinha. é. Aí você fala, nossa, né, cara? Aí você começa a pensar, essa é uma ordem da ajuda. Ela Aqui na aprendeu a descer Suíça, sozinha. aqui na Suíça, as crianças são avaliadas se têm autonomia. Já na escola, na maternal, elas são avaliadas, elas aprendem. Aqui, na escolaridade, eles ensinam e motivam muito a autonomia. É, mas isso é muito natural nas crianças. Você sabe por que elas são assim? Porque elas não têm medo de julgamento. Elas não têm medo de julgamento. O julgamento paralisa. O medo do julgamento paralisa. É, o medo. Por O isso medo que do eu julgamento. falo que, você já viu nossas crianças, adolescentes de hoje, né? Eu até estava assistindo um vídeo de um psicólogo que estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Que antigamente, quantos filhos eram? Eram famílias enormes, né? Família de Minha avó 6 para teve cima. 14. Minha avó teve Não, 14. a minha teve 6, mas do lado do meu marido, por exemplo, foram 13, né? Então era de 6 para cima. E hoje em dia é o quê? 2, 3, 4 já é raro, Tem né? 5. Olha lá, tá no raridade. E aí o que que acontece? Justamente porque diminuiu as crianças, então tem mais expectativa naqueles filhos, e aí é onde que vem a frustração, porque se os pais, de certa forma, alguns, né, já tiveram algumas frustrações, e aí passa para os filhos. E aí fica muita responsabilidade. E aí as crianças, os adolescentes, né, vivem no medo. E aí, como você falou, o medo paralisa. É, o medo. Principalmente o medo. Eu pergunto assim, Renata, você sabe desenhar? Você sabe desenhar, Renata? Eu enrolo. Pergunta para uma criança se ela sabe desenhar. Ela vai falar que sabe. É, claro. Ela vai falar que sabe. Aí você dá um papel para ela, ela vem com o desenho. O melhor desenho dela. Aí você olha e você fala, realmente você sabe desenhar. Mas ela fala que sabe. Nós adultos é que temos muito medo. Nós adultos é que nos travamos. Nós adultos é que criamos esse sistema para que a gente possa se livrar de algumas coisas. Então, muita gente fica paralisada porque morre de medo de fracassar, morre de medo de ser julgado. Julgado, é. O Medo de que as julgamento. pessoas falem de que você é fraca, percebam que você não é todo esse poderio que você tem. Tudo bem se você não for. E Tudo a bem, autocobrança também, né, de errar. terapeuticamente falando. E vamos voltar para o dar e receber. Então, as ordens da ajuda é, primeiro, você só ajuda quem quer ser ajudado. Segundo, você só ajuda na proporção do que ela precisa. Se você me pede R$ 10, Renata, porque você tem uma conta para pagar e eu te dou 100, você vai pagar a sua conta e 90 você não sabe onde você colocou. Esse dinheiro vai sumir da sua mão. Então, você só ajuda quem quer ser ajudado na proporção do que precisa e a pessoa precisa pedir ajuda. Olha que louco. Você se coloca à disposição, mas você não pega para ajudar, que foi o que eu disse de levar um saco de arroz na sua casa. Uhum. Eu posso falar para você assim, Renata, eu estou por aqui, se você precisar de alguma coisa, você me procura. Eu me coloquei à disposição. Você fala, vai, me traz um saco de arroz? Beleza. Agora vou eu lá com um saco de arroz, você fala, cara, você tá louco, eu não quero isso, não quero.
Leva isso para lá, você está pensando que você é quem para me humilhar desse jeito? Essas são as ordens da ajuda. Mas, voltando, aí você tem a segunda relação, Renata, que são entre os diferentes, que é entre pais e filhos. O pai, ele é muito maior sempre do que o filho, muito maior. E se nós entendêssemos isso, Renata, os conflitos seriam minimizados a quase zero. Se você Foi por isso que eu entender, busquei terapia, para mim conseguir equilibrar esse pai e mãe. esse equilíbrio das relações, claro, a gente pode falar de pertencimento, a gente pode falar de hierarquia, mas quando a gente fala do dar e receber, às vezes as pessoas não conseguem compreender, Renata, que os pais dão sempre o melhor. Sempre. Nós não. A gente faz o que a gente quer pelos pais. Ah, se der, eu dou uma passadinha lá. O Hum. pai não. O pai, ele faz o melhor que ele pode. O pai e a mãe. Ele dá sempre o melhor. E coitado daquele filho que não entende isso e rejeita coisas que os pais oferecem. Eu aprendi muito cedo, olha, se seu pai ou sua mãe der, aceita. Aceita que é amor puro aquilo ali. Aceita. Até dinheiro. Mesmo que você não esteja precisando, você aceita. Nem que você devolva depois de alguma forma diferente, mas você tem que aceitar. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que Jesus disse, qual que é o pai que dá pedra para o filho comer? É mais ou menos por aí, né? Qual pai é da cobra, né? Ele fala, qual o pai que vai entregar uma serpente para um filho? Não vai, peça ao pai que ele te entrega. Ele jamais vai te dar uma serpente. Por quê? Porque o pai ele vai te dar com todo o coração e todo amor aquilo que ele acredita que é bom. Aí a gente pode entrar no processo terapêutico das constelações familiares, que é exatamente isso, de que há uma tendência da gente acreditar que os pais não sabem nem o que eles querem, quanto mais o que serve para nós. Né? E a gente cai na esparrela de entrar em atrito com aquilo que eles estão passando. E é muito Uhum. mais fácil para nós compreender esse processo do que eles compreenderem isso. Né? Pelo menos da geração que eu estou hoje. Já estou com 48, meus pais estão com 70, 73 anos, meu pai e minha mãe. Então é muito mais fácil eu compreender o mundo deles do que pedir que eles entendam o meu. E eu honro Lógico. tudo que eles fizeram. Eu não tento mudar nada, Renato. Eu não tento mudar nada. Essa é a forma de eu devolver. Só que aí, entre pai e filho, percebe, agora vamos voltar para o dar e receber. O pai e a mãe dão o melhor. E o filho tenta devolver isso para os pais. Quando ele tenta devolver isso para os pais, ele é tão fraco que ele não dá conta. E aí, quando ele tenta devolver, ele entra em desequilíbrio, ele entra em depressão, ele entra em ansiedade, ele entra em processo de desarranjo, desarranjo inclusive material. Por quê? Porque os filhos são fracos. Como que a gente devolve para os pais? Fazendo para baixo, fazendo para a sociedade. Você faz para os seus filhos, você devolve para os seus filhos. A gente, quando nasce, Renata, vou só representar aqui. Renata, deixa eu pegar um boneco aqui só para poder representar. Me dá um segundo. Pode pegar. É isso mesmo, Ana Paula. Erramos, né, querendo sempre o melhor para eles. Mas é o que o Wagner falou, né? A gente, os pais, né? A gente erra mesmo querendo dar o nosso melhor. É aquela escolha que a gente teve no momento, por isso que foi o nosso melhor. Renata, Hum, esses são meus bonequinhos Playmobil. Eu uso eles para fazer constelação individual com Constelação. bonecos. É. E utilizo também para fazer demonstrações. Então, imagina o seguinte, Renata. Tá aqui papai e mamãe, tá aqui filhinho. Quando a gente nasce, Renata, olha só, essa clareza aqui é fundamental. Quando a gente nasce, a gente fica assim para os dois, ó, de frente para eles. Imagina que atrás aqui do filho, onde está meu dedo, existe um namorado ou uma namorada, existe um emprego, existe oportunidades que só os pais estão enxergando nesse momento. O filho não consegue enxergar, porque ele só enxerga os pais. Então o papai fala assim, minha filha, você só vai namorar esse rapaz, minha filha, esse emprego é melhor para você. Qual é o grande desafio do filho? Renata, isso aqui que eu vou fazer agora não é falta de amor, mas é você cumprir a sua missão. O papel dos pais é fazer com que o filho, Renata, vire Vivi. e possa caminhar Pra sozinho. vida. E aí ele passa a fazer as escolhas dele. Qual é o grande problema? Que alguns filhos param por aqui. Ele fica olhando para lá, daqui a pouco ele volta para o pai, daqui a pouco ele volta para cá. Aí esse filho, o que acontece se tudo acontecer de forma natural na nossa vida?
esses pais, ó, vão embora. Esse cara fica no meio do caminho. Tá E aí tudo perdido. se torna muito, muito, muito mais dificultoso para ele. Então, o grande lance, ainda que seus pais não estejam mais vivos ou que estejam separados, não importa. É você honrar o que eles fizeram e seguir. Porque a forma de você equilibrar de novo essa relação, Renata, é indo para a vida, sair realmente da vida dos pais, deixar que eles vivam a vida deles, aí papai e mamãe pode novamente voltar a ser namoradinho, voltar a ser um casal, o que for, mas eles seguirem a vida dele, e esse filho seguir e fazer as escolhas dele, honrando sempre pai e mãe. Ah, Wagner, então quer dizer que o filho tem que abandonar os pais? Não com essas palavras eu diria, mas o filho precisa deixar que os pais tenham a vida deles. E um monte de filho fica morando dentro da casa do pai, achando que se fugir, se for embora, os pais vão morrer. E vão. É doído, eu sou pai, eu tenho 5 filhos, eu sei o que eu sinto. Mas eu quero que eles tenham vida. Eu quero que meus filhos tenham vida própria. Para que eu possa viver as minhas coisas, que eu Cortar possa... o cordão Então, umbilical, né? cortar. E muitas vezes são os pais que têm muita dificuldade e os filhos não têm coragem. Eu sei. Os pais têm dificuldade e os filhos são frágeis. E aí criam crianças frágeis que fatalmente isso vai acontecer, papai e mamãe vão embora e esse cara vai ficar. Se estiver olhando ainda para os pais, é o pior dos cenários. Se ele estiver no meio do caminho, ele tem que desenvolver. Mas se ele já estiver virado, ele vai olhar para esse pai, vai honrar e vai seguir a vida dele, criando uma nova relação com uma nova parceira, tendo filhos, enfim. Então, na relação entre pessoas diferentes, é assim que a gente equilibra. Você recebe tudo dos seus pais com honra. Renata, eu sempre falo nas minhas lives, eu apanhava muito quando era pequeno, muito mesmo. E nunca bati nos meus filhos. Isso significa que meus filhos vão ser melhor do que eu? Não tenho essa garantia. Eu só escolhi fazer diferente. Eu estou dando, e aí eu rompi com os meus pais aquele tratamento. Eu honro porque eu me tornei... Deu certo porque eu me tornei uma pessoa de bem, eu me tornei alguém, eu estou aqui, estou ajudando outras pessoas. Eu não posso dizer que o método dele não é bom, porque deu certo, mas eu quero fazer diferente dos meus filhos. Sem desonrar o que eu vivi. Eu não quero mudar o que eu vivi. Eu não tenho intenção de mudar o que eu vivi. Mas eu olho para aquilo, honro e falo, para mim e para os meus filhos, eu acho que pode ser diferente, sem nenhuma garantia de que vai funcionar melhor do que funcionou com o método dos meus pais, entendeu? Então eu honro os meus pais, dando não necessariamente o que eu recebi, e esse é o grande erro, porque as pessoas não sabem entender que você... Porque aí a gente vai para a primeira lei sistêmica, que é o pertencimento. A gente tende a passar aquilo que a gente recebeu sem filtrar isso. Porque a gente se acha pertencente ao sistema que os nossos pais... É como se meu pai vestisse camisa amarela e chegasse aqui embaixo e eu falasse, opa, eu não quero amarelo, eu quero azul, eu estivesse desonrando eles. E fazer isso de forma honrosa não é para qualquer um. É preciso uma maturidade sistêmica, de olhar para eles e falar assim, olha, até aqui a camisa amarela serviu, mas a partir de hoje eu quero vestir azul. E tá tudo certo. bem. E tá tudo bem. Esse é o grande lance entre o dar e receber de pessoas de níveis diferentes, né? E aí estamos abertos a perguntas aí, Renata. Eu acho que eu já falei bastante coisa de dar e receber. Falei até demais, não deixei você falar. Então vamos equilibrar. Eu tinha sempre isso. Quais são as consequências que essa lei pode nos trazer se não tivermos atentos, né, a essa movimentação sistêmica, que você também já falou, já abordou um pouco, e se não era quais as dicas você pode nos fornecer? A dica, Renata, bom, primeiro as consequências são essas, de você criar desequilíbrios inconscientes. Você como terapeuta sistêmica também, e terapeuta transformacional, Renata, que eu conheço um pouco de você, você sabe que quando você olha para a terapia como uma forma de vida, você começa a podar coisas que você vai vendo, que não estão alinhadas com aquilo que você quer viver, que você quer ter na sua vida. Não fica mais, né? Então, qual é o primeiro lance, como terapeuta transformacional? Clareza e ressignificação. Clareza de quê? Assistindo lives da Renata, porque elas são muito ricas em conteúdo. Então, assim, ter clareza sobre o processo terapêutico. Se você puder fazer uma terapia, é fantástico.
E a gente poderia falar aqui dos grandes bloqueios que as pessoas têm em relação à terapia, inclusive financeira e tal. Mas acredite, se você não investe em você, Renata, percebe, você é a única pessoa que vai viver com você o tempo todo que você estiver nessa terra. Olha que louco. Você vai estar 24 horas com você. Se você não investe em você, no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento, você está perdendo uma grande oportunidade de ser uma pessoa melhor para você mesmo, porque é você que convive com você esse tempo todo. Mas, clareza e ressignificação. A clareza, como que a gente adquire? Acompanhando pessoas, seguindo pessoas, tendo mentores, investindo na gente. E a ressignificação é entendendo que aquilo que aconteceu teve uma interpretação naquele momento, mas que hoje pode não fazer mais sentido para você, essa interpretação que você deu. Você dá um novo significado. Você não muda o fato, mas muda o significado, e a partir daí você tem uma nova perspectiva de vida. Então, quais são as consequências? Você viveu uma vida que não faz sentido para você, simplesmente porque você não entendeu o processo. Simplesmente porque você não entendeu o processo. Porque quando você entende para que serve e como deve fazer, você só não faz se você não quiser. Ah, Wagner, mas você acerta todas? Claro que não. Ah, Wagner, você não tem momento de raiva? Claro que eu tenho. Wagner, de vez em quando você não quer pegar alguém pelo pescoço? Tem. Você faz? Nem tudo. Nem tudo. Mas eu tenho a clareza disso. E quando eu me deparo com essa situação, o que eu faço? Eu me coloco numa situação de analisar se aquilo está me... Percebe uma coisa, tem uma frase que eu uso. Tudo que não me leva para o meu objetivo me afasta dele. Isso vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo? Vai me afastar, então não serve. Ah, você só quer ser o cara que acerta tudo. Não. Eu sou o cara que tem consciência daquilo que eu quero, do caminho que eu vou seguir, e que às vezes eu me pego saindo do trilho ali, mas eu tento voltar o mais rápido possível. É isso. Eu falo sempre que a gente não é dono da verdade absoluta, né? Mas a gente está sempre em busca justamente dessa verdade. Mas a verdade que foi verdade para mim ontem pode não ser a minha verdade hoje. E é sobre isso que você está falando, né? E tá tudo certo. Se a Porque sua você verdade mudou de ontem para hoje, você imagina a sua verdade em relação à minha verdade. tem E isso, né? pode não ter nada a ver. E é como você vibra, Renata. São pontos de vistas, né? Eu gosto de mostrar para os meus clientes o 9 e o 6, né? Aí Sim. eu falo, aqui é 9 é 6, 9, e aqui 6, tá. Mas aqui para esse é Qual que é o 9, certo, para né? esse é 6, quem tá Qual que é o errado, quem tá certo? Não certo? tem. Não tem, pois é. Assim é o ponto de vista, né? No Barras a gente Mas fala, né? Interessante esse ponto de vista que é, eu tenho esse o ponto de exemplo, vista. o exemplo do ponto de vista ele é fantástico. E se você somar com ele, que toda a interpretação vem de acordo com as suas experiências, as emoções que você está no momento do fato, percebe que a experiência de quem nunca apanhou, como eu estava contando, é diferente da minha experiência que teve uma infância de que o pai aprendeu a criar filhos assim. Né? Então a violência, entre aspas, porque não era para ser violento, mas era, mas, entre aspas, ela é vista de forma diferente para um e para outro. Ah, mas pode ser convergente? Pode. Pode, mas a chance de divergência é muito grande, é muito maior. Vai ser um ponto fora da curva se isso acontecer. Então, qual é a dica? Tudo na vida, Renata, é treino. Quanto mais você treina, mais o seu cérebro entende que aquilo é um padrão. Inclusive, tem uma coisa que eu gosto de falar para os meus mentorados e para quem faz terapia comigo, que é, faça seu cérebro acostumar que o diferente é um padrão. Olha que louco. Porque, É como olha você só, tirar o açúcar do café. Os 2 primeiros dias você vai detestar, mas o terceiro dia você já está habituado. Eu estou tentando. isso. Então, Eu estou tentando. isso é para você fazer a repetição. Mas o que eu quero te dizer, Renata, é que você pode habituar o seu cérebro a ficar Alimentação. bem com as mudanças. Imagina, por exemplo, tem gente que fala assim, eu gosto de estudar no meu quarto. Lá eu tenho uma melhor concentração. Ok, você estuda no seu quarto, ali tem.
O dia que você estiver fora do seu quarto, que você precisar de obter um conteúdo, pode ser que você tenha uma dificuldade maior em aprender. Imagina que você está em viagem, você precisa ler alguma coisa para... E aí o ambiente fora do seu quarto, ele não vai te ajudar nisso. Mas se você treinar o seu cérebro a estudar hoje no metrô, amanhã no seu quarto, depois de amanhã na sala, depois de amanhã no seu trabalho, se você acostumar que tudo isso é divergente, seu cérebro acostuma que, olha, o padrão é não ser nada igual. Então, onde você estiver, você vai ter um nível de aprendizado. Então, a repetição faz você aprender. Então, o que eu aconselho aí, se o conselho fosse bom, a gente vende até, né? Mas a gente não aconselha, terapeuta bom não aconselha. Mas quais são as dicas? Ó, a dica é o seguinte, comece a se perceber, e quando você perceber que você está desequilibrando as suas relações, você para imediatamente e fala, como eu faço para equilibrar? Dentro de um conceito sistêmico. O que eu posso fazer para equilibrar? Então, você está lá conversando com a sua mãe falou alguma coisa que para ela acredita, mas que para você não faz sentido nenhum. Como que você pode equilibrar esse dar e receber? Olha para sua mãe amorosamente. E para qualquer pessoa. Entende que ela está entregando ali o melhor dela. Está entregando o melhor dela. E como você pode fazer aquilo, até para explicar, mamãe, eu entendi, você tem razão, isso serviu. Mas eu quero experimentar diferente. Aí mãe normalmente fala assim, tá bom, mas quando der errado não vai me encher o saco. Aí você fala, sim, mamãe, eu estou disposta a pagar esse preço. Eu estou disposta a pagar esse preço e eu te amo muito por isso. Eu te honro por esse amor. E aí, tudo bem, sabe? Aí você vai lá, quebra a cara, depois volta e fala, mamãe, você tinha razão. Ou você vai falar, mamãe, deu certo, que bom que você me ajudou. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, você olha para aquilo que você está fazendo, percebe se você está equilibrado, e não só entre o dar e receber. Presta atenção nas 3 leis sistêmicas. Quem não conhece, entra para o movimento transformacional. Lá tem uma aula minha falando sobre lei sistêmica. Provavelmente vai sair um treinamento lá sobre constelações familiares. Mas eu trago a constelação, Renato, de uma forma que eu transformei num processo que eu chamo de transformação sistêmica. Que é muito além da constelação familiar sistêmica e muito além da hipnose transformacional somente. Eu também tenho formação em psicanálise, então pego tudo isso, Renato, e coloco dentro de um pacote e entrego para as pessoas que me procuram para terapia. Por quê? Porque eu acredito fortemente que o bom terapeuta, como você faz, ele utiliza todas as ferramentas que ele tem para que o cliente dele fique bem. E o dar e receber é só uma das formas de você enxergar esse mundo da transformação sistêmica. O dar e receber é só uma delas. Quando você consegue... Aí, Renata, você já viu alguém... Aí na Suíça não deve ter, mas aqui no Brasil é muito comum. E o pessoal que está assistindo aí pode levantar o dedinho se o que eu vou falar aqui alguém já viu. O cara, aqui agora, fevereiro, mês que vem, nós vamos começar a fazer declaração de imposto de renda. Aí o que o cara faz? Ele conhece um médico, ele vai lá no médico, fala, doutor, eu preciso de um recibo aí de 12 mil reais, porque eu vou pagar muito imposto, se eu botar lá e tal, aí vai diminuir o meu imposto aqui, você consegue? Se alguém já fez isso aí, se alguém já viu, coloca aí, eu já vi, eu já fiz, eu não sei o quê. Eu já fiz não, fala, eu já vi, não falo pra você não. Aí, Renato, aí o que acontece? O cara pega esse recibo, vai lá, declara e deixa de pagar lá 2 mil, 3 mil de imposto de renda. Perfeito, deu tudo certo. Aí ele não sabe, Renata, que o porquê... Tá no lucro. Não, ele se deu bem, né? Só que ele não sabe o porquê do cano quebrar embaixo da pia, onde tem o armário mais caro, com aquele azulejo que ele não acha mais em lugar nenhum para repor. Aí quebra lá e ele pega e fala assim, nossa, ainda bem que eu tinha aqueles 2 mil reais porque do imposto de renda para arrumar isso, senão eu estava enrolado. O universo se encarrega de reequilibrar tudo. E às vezes não vem na mesma moeda. Então fica essa última dica. Traga o dar e receber como estilo de vida. Como estilo de vida. Se perceba. Quando você perceber que está desequilibrando, volta e fala, cara, e você vai ver que você vai passar até a acreditar mais nas pessoas. Isso é incrível. É uma mágica. Pessoa muito desconfiada, ela passa a acreditar mais nas pessoas, passa a acreditar mais no amor das pessoas. Por quê? Porque a gente vê nas pessoas quase que um espelho de nós, sabe? E se a gente é sempre desconfiado, é porque ou a gente já passou pelo trauma, a gente viveu isso, ou a gente é assim. Causa porque a gente não tem medo. Porque a gente não tem medo daquilo que a gente não conhece, só daquilo que a gente conhece.
Exato. entendeu? Renata, falei pra caramba na sua live, eu não É deixei quase você isso. falar nada, hein? Não, a gente trocou legal. Falei Aí pra a caramba Elaine aqui. tá aqui falando, desequilibrei esse mês. Pois é sobre isso, né, que a gente estava falando. Que às vezes a gente pensa que a gente está tirando lucro de uma situação, mas fica atenta, que o universo se encarrega de fazer as cobranças. É o que eu falo, né? É, Quem trabalha para o não só Estado ou cobrança, ele para algum devolve, cargo Renata. público, aí fala assim, ah, eu vou levar para casa, é só uma caneta, ou é só uma folha de, né, um maço de chamex, não, é só um... Mas aí se todo mundo começar a fazer isso, né, o que que vai dar, né? Então a É, e o justiça importante, começa por aí, né, pela gente, né, de você saber, né, o que que você quer. o caso da caneta é bem típico, mas aí ele tem uma coisa que é como você vibra. Muitas vezes você não leva a caneta com a intenção de, percebe? Ah, pegou a... Com a intenção de furtar, com a intenção... Não, você está com a caneta no bolso, quando você vê, está na sua casa. Mas ela também deve ser observada, porque isso em algum momento vai ser colocado para você também. É, é, é muito comum, Renata, aí só para finalizar, eu vou contar um caso meu, prático. Eu tinha uma inquilina que, enfim, eu Gente, queria vender o manda, imóvel. peraí, Wagner, manda coraçãozinho aí pro Instagram segurar a live, gente, manda. Não, se cair, Renata, se cair, você abre de novo e o povo volta. Não tem problema não. Não tem, Vai, Instagram é meu vai. amigo. Instagram é meu colado. Ó, Tá, só para vai. finalizar, olha aqui. Eu tinha uma inquilina que eu tinha um contrato, tudo perfeito, e lá estava prevendo que eu tinha intenção de vender a casa. E aí, na época, eu achei um comprador para casa e ofereci R$ 8.000 para ela sair antes do prazo. Antes do prazo que estava previsto em contrato, porque como o comprador queria já mudar, eu, eu ofereci para ela. E ela disse que não ia sair antes do prazo, enfim, tal, pelos motivos dela. Tudo bem, perdi aquela venda. Perdi. Beleza. Aí eu falei, ó, então tá, o imóvel está vendido, com 30 dias você precisa deixar o imóvel porque ele está vendido. Apareceu outro comprador. Aí, passados os 30 dias, esse quis esperar. Passados os 30 dias, eu fui lá e falei, olha, agora você precisa sair porque eu preciso entregar o imóvel. Aí ela saiu, mas como no Brasil as coisas elas funcionam um pouco diferente, a mente, não sei se só no Brasil, né? Nunca morei fora, você pode dizer melhor. Ela colocou um processo para que eu pagasse a indenização, porque ela perdeu o direito à indenização. Para que eu pagasse a indenização prevista em contrato lá, enfim, que daria em torno de R$ 4.000. Eu ofereci 8 para ela sair, ela me cobrou 4. Enfim, aí foi para a justiça, porque eu estava bem calçado e tal. Enfim, ela perdeu. Só que eu tive que pagar 2.000 para o advogado. Falei para o advogado, isso aqui é tranquilo, me dá 2.000 aí. Paguei 2.000 para o advogado, para não ter que ir lá. Resumo, eu falei, poxa, tive um prejuízo de R$ 2.000, né? Aí acabou a, a sessão lá do juiz lá e tal. O rapaz da imobiliária me ligou e falou assim, Wagner, eu vou pagar a metade do advogado para você, porque fomos nós que escolhemos o locador, o inquilino, então eu vou pagar metade do advogado e tal, não sei o que. Eu falei, que legal, então beleza, que bom que vai pagar metade. Pagou metade. Já ganhou Aí 1.000. ganhei 1.000. Não, e no dia seguinte, o Banco do Brasil apareceu um depósito de R$ 1.000 na minha conta. Aí eu Ah, liguei para o Banco do Brasil. Falei, olha, depositaram dinheiro aqui, eu não sei do que se trata, não comprei nada, não peguei nenhum empréstimo, porque normalmente banco você fica logo, né? Eu falei, eu não peguei nenhum empréstimo, quero saber do que. Ele falou assim, não, você foi premiado, não sei o que, CAP aqui, porque você tem uma aplicação não sei onde e esse mês deu para você. Ou seja, eu recebi tudo, eu não o gastei nada. universo se ocupa de retornar. Se preocupa em retornar. Agora, se fosse uma outra pessoa, eu ia falar assim, eu ia ter os R$ 1.000 do banco. Não, esse R$ 1.000 não viria para mim. Percebe? Ele não Exato. viria. Ele veio porque eu estava sendo de alguma forma. Então, se em algum momento você se sente prejudicado, você fala, cara, ou eu estou pagando por alguma coisa que aconteceu, ou alguma coisa boa vai acontecer lá na frente, porque o universo se encarrega de reequilibrar o dar e receber. É uma lei sistêmica. É uma lei. A gravidade está aí. O dar e receber está aí. Então, se você foi prejudicado, você pode olhar. Em algum momento eu fui beneficiado e que não devia, ou lá na frente alguma coisa vai acontecer para
para que isso se reequilibre. Que Falo pra maravilha. caramba, né, Renata? Fala Tá muito. ouvindo, né? Não. Você tá ouvindo, né, gente? Ó, anotando. Mas, meu amor, acabamos. Queria que você falasse aí com o pessoal, passasse seus contatos. Se você Renata, tiver algum projeto, o momento primeiro é te teu. agradecer. Primeiro te agradecer, porque fiquei muito feliz do seu convite de a gente fazer uma live, ainda mais com um tema assim que eu adoro falar de constelação familiar. E eu aprendi a não falar só de constelação, aprendi a falar de terapia, então te agradecer muito, parabenizar todo mundo que por algum motivo deixou essa uma horinha para estar aqui acompanhando, porque é um mérito deles de estar aqui, de estar pegando. A gente Então, do conseguiu, conteúdo. se a gente conseguiu transformar um pedacinho, já valeu a pena essa live. A gente está com algumas pessoas aqui, então assim, muito bom se a gente conseguiu, já alcançou o objetivo. Quem quiser me seguir pelo Instagram, W Faustino, W para dizer que o Wagner, não é porque já tinha Wagner Faustino lá no Instagram, botando W na frente. Então, me segue lá. Quem ainda não é do movimento transformacional, recomendo fortemente que entre. Para quem está aqui e é do movimento transformacional, tem um presente para vocês no dia 12. Eu e mais alguns terapeutas, Assis, Rodrigo Madrigali, Valesca, Lala e Paulo Fuentes. Nós vamos fazer um conteúdo lá que a gente agora é mentor oficial do Instituto Romani. Então nós vamos dar um presente para as pessoas, uma imersão, um dia de imersão em mentoria, de aprendizado também, dentro da plataforma para quem já é membro. Então quem ainda não é, me pergunta como é que faz, que vai virar membro e vai poder acompanhar essa aula que é só para membros, exclusivo para membros do Movimento Transformacional, dia 12. Dia 10 eu devo estar em outra live também com uma outra colega, que é a Ana Luísa também. Devo estar numa outra live. E essa é a minha agenda que eu me lembrei, porque eu não anotei nada, Renata. Então, estou aqui. E para quem já começou a me seguir, Marina, Luciana, teve mais alguém lá em cima também. Quem já me seguiu aqui pela sua live, seja muito bem-vindo. Vamos trocar ideia, fala comigo no direct, vai ser um prazer conversar com vocês lá. Renata, muita gratidão, viu? Gratidão, eu que agradeço de coração mesmo você ter aceitado prontamente esse convite. Queria agradecer a participação de todos vocês, gratidão, gratidão, gratidão. Quando eu fiz a proposta para o Wagner, na hora veio para mim assim, ó, ele falou para mim, escolhe o tema, eu falei, tá, e na hora veio para mim, dar e receber, então assim, eu nem pensei, já mandei, e eu sei que o pessoal gostou bastante, e vai ficar gravado, teve gente, vai ficar gravado, se Deus quiser, o Instagram não vai derrubar a gente, eu vou Se gravar, derrubar, vou dá para marcar. gravar, dá para recuperar, viu? Se derrubar, dá para recuperar. Eu vou gravar, vou marcar o Wagner, então segue ele lá. Dia 15 de março eu volto com uma outra convidada, a Kênia, psicóloga maravilhosa também. Vocês vão adorar o bate-papo dela. E é isso, só gratidão. Segue o Wagner, ele tem muito conteúdo para passar para vocês. Com maestria, ele domina aí o assunto da sistêmica transformacional que ele criou. E é isso, meninas. Renata, Gratidão, gratidão. Fala. toda quinta-feira eu tenho Quinterapia com Marcos Romão. Quinterapia, a gente fala só de processos terapêuticos na quinta-feira, fantástico. E a gente tem um processo também para falar de quântica, que é fantástico. Quem não conhece, precisa conhecer. Muita coisa acontecendo, muita novidade. Estamos juntos, Renata. Um beijo, se cuida, manda um beijo para Beijo. sua mãe, manda um beijo para sua Obrigada. mãe, para todo mundo aí. Gratidão, manda sim. Se cuida. Gente, vai ficar gravado. Gratidão. Boa noite para vocês e até a próxima.